Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá, bom dia. Hoje é quarta, 8 de maio e este é o seu Diário Econômico. Chegou então o dia do Copom decidindo a Selic para finalmente dar alguma emoção para essa semana parada de dados e eventos. A gente espera então uma redução de 25 pontos base que levaria a taxa para 10,5% ao ano. Sobre os próximos passos, eu acho que a maioria ainda prefere indicar novos cortes e, estrategicamente, eu não acho que valeria a pena ser uma decisão dividida sobre o tamanho do corte. Inclusive pelas desconfianças que os analistas têm com a futura composição do comitê, que nessa divisão pode deixar claro que de fato faz sentido ter essa desconfiança. Mas enfim, tem tantas opiniões divergentes no mercado sobre cada um desses detalhes que a única certeza é a surpresa, seja lá no quê. Os mercados podem ter acalmado desde que o Roberto Campos Neto sinalizou essa possível mudança no ritmo de queda para essa reunião, mas as dúvidas essenciais seguem as mesmas. Foram só os ativos que assentaram num novo patamar, pior, né? Mas ainda dentro de uma conjuntura tão que segue incerta. A Treasury de 10 anos, por exemplo, está ali nos 4,5%, o câmbio está mais para 5,10%, o risco país Brasil aqui segue baixo, mas voltou a subir mais do que os nossos pares pioraram. Só o petróleo, que agora está mais ou menos perto do que o comitê via lá no comitê de março, ainda que a defasagem média nos polos da Petrobras esteja pouco abaixo de 10% para a gasolina, ou seja, eles poderiam aumentar o preço lá na refinaria em 10%, mesmo com esse petróleo no mesmo patamar. Estou falando que o câmbio piorou, né? Olhando para a economia brasileira também, os dados de atividades estão robustos, especialmente o mercado de trabalho, segue robusto. O desemprego continua caindo e bateu 7,3% na última medida, o que é o menor patamar em muitos anos. As expectativas de inflação para 2025, que é a que importa, se distanciaram ainda mais do centro da meta de 3%, mesmo com a melhora da inflação corrente. Enquanto o cenário fiscal nosso aqui ficou mais incerto, principalmente ali com as revisões para baixo da meta de primário para 2025 e 2026. Esse mix parece conversar então com uma prudência extra do Copom. Os contra-argumentos para isso tudo passam pelo IPCA corrente, que está com uma cara melhor, com um qualitativo melhor, mesmo que ele siga, né, vamos lembrar, acima da meta. Tem também o fato das agências de rating terem melhorado a sua visão para o nosso risco soberano e o fato de o juro real brasileiro ainda estar subindo, na verdade ele está subindo de novo, o que caracteriza um aperto monetário na margem. Bom, mas já a gente descobre o que eles decidiram. Falando agora sobre os impactos econômicos da calamidade no Rio Grande do Sul, o consenso dos analistas tem caminhado para o seguinte. Primeiro, vale ter claro que a gente está falando de um choque adverso de oferta. Então você tem PIB para baixo e inflação para cima como efeitos primários. Eu digo primário porque, num segundo momento, você tem a atuação das políticas econômicas e, por exemplo, na recuperação a gente pode até ver uma melhora mais que proporcional da atividade econômica. E vejam também, nessa resposta que as políticas econômicas podem dar, teve a notícia ontem de que o governo pensa em aumentar, por exemplo, a importação de arroz, para tentar contrabalançar a escassez que a gente pode ter desse grão. Nesse caso específico, o Rio Grande do Sul, né, no caso do arroz, o Rio Grande do Sul é responsável por cerca de 70% da produção nacional. Então é bem relevante, pode fazer preço. Citando agora então alguns números, o PIB Brasil poderia ser revisto para baixo entre 0,15 e 0,3 pontos percentuais num primeiro momento, muito mais pela indústria e pelo agronegócio. O IPCA do ano poderia subir de 0,10 a 0,30 pontos percentuais e o primário do governo, né, as contas públicas primárias, poderia piorar de 5 a 15 bilhões a mais de déficit em 2024. Na média, isso dá mais ou menos ao redor de 0,1 ponto percentual a mais de furo nas contas como proporção do PIB. A gente está falando do quarto maior PIB estadual do país, né, o Rio Grande do Sul, que tem um peso próximo ali de uns 7%, mas cuja agropecuária perfaz 13% do agro Brasil, então é bem importante para o agro, e 6% da indústria e de serviços. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.